Terra, fogo, água e o ar são os elementos que misturados formavam toda a matéria. Será que isso estava certo? Ou foi melhor? Ei, aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre modelo atômico com todos vocês aqui, tá bom? Então vamos falar de modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Niels Bohr, modelo atômico de Sommerfeld e o modelo da química quântica atual. Mas antes a gente vai fazer um pequeno resgate rápido de Demócrito e Leucipo, que eram os filósofos gregos que 300, 400 anos antes de Cristo teorizaram a matéria que embasaram os modelos atômicos atuais, tá? Serviram de fundamento, de base, tá? Então acompanhe aí, olhando para esse material que eu preparei. Vamos só disponibilizar ele aqui, só um momento. Pronto, encontrei aqui, vamos para cá. Deixa eu baixar aqui mais aqui a minha imagem, a minha tela. E a gente vai ficar com isso aí em cima, certo? É o material, tá bom? Então, olhando para esse material, nós vamos ver o seguinte. Eu preparei ele tanto para ajudar um resumo para o Enem, como também para as Olimpíadas de Química, tá certo? Então, serve para a Olimpíada de Química. Esse assunto cai para alunos do primeiro ano, ou do segundo ano, ou do terceiro ano. Então, vale a pena estudar. Muito bem. Aí nós temos uma pequena e rápida introdução, que é a química é um ramo da ciência que estuda transformação, energia e propriedades de toda e qualquer matéria. E o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso a gente já falou diversas vezes. E aí começa falando sobre Demócrito e Leucipo, 430 anos antes de Cristo. Nesse período, eles teorizaram que se você quebrasse a matéria, quebrasse, viraria um pó. Soprava e ele voaria, né? Se espalharia pelo ar. Mas se você pegasse aquele pó, quebrasse, chegaria um momento que você não conseguiria quebrar mais. E eles chamaram aquilo ali de átomo. A, prefixo grego de negação. Tomos é uma raiz que significa partes. Tomos quer dizer partes. Então, átomos, não partes. Trocando em miúdos, é algo indestrutível, não se parte mais. Então, essa teoria foi criada por Demócrito e Leucipo, registrada nos antigos registros da época. Porém, o que prevaleceu foi outra teoria, né, que era aquela teoria que a gente brinca de Avatar, né, que são os 4 elementos: terra, água, fogo e o ar, tá bom? E essa teoria ela prevaleceu por quase 2 milênios, tá bom? Quando chegou aqui em 1803, 1801 em diante, né, século XIX, John Dalton resgatou a teoria deixada por Demócrito e Leucipo, fazendo várias análises com balanças sobre a matéria. Ele concluiu que os átomos eram o que Demócrito e Leucipo teorizaram, né? Então ele fez o seguinte: John Dalton ele teorizou que os átomos, cada átomo tem sua massa e a combinação deles formam diversas substâncias, moléculas, as estruturas que a gente enxerga e vê aqui no mundo, né? Em qualquer lugar. Então essa que é a teoria dele. Uma coisa importante vocês lembrarem, o apelido de cada teoria. John Dalton, com seu modelo atômico, ficou conhecido como bola de bilhar. Tá aí, tá bom? Olha, gente, faça print e lembre-se, copie no caderno de vocês, faça um resumo dessa aula aí para deixar registrado no caderno de vocês também, tá bom? Aluno, aluna, estudante que estão assistindo. Então aí nós temos algumas conclusões. São esferas maciças indivisíveis, átomos de mesma massa são iguais e têm a mesma propriedade.
Então, ele sabia que existiam átomos iguais e átomos diferentes, massas iguais, massas diferentes. Aí nós temos aqui modelo atômico de Joseph John Thomson, quase 100 anos depois, né? 1898, que também revolucionou, melhorou o modelo de Dalton. Foi um modelo melhorando o do outro. Então, o modelo de Thomson, melhor dizendo, ele já estudava, além das massas da matéria, ele envolvia muito as descargas elétricas, eletricidade. Se estava descobrindo muita coisa sobre eletricidade, radioatividade, principalmente a eletricidade em si. Radioatividade nem tanto. Mas ele conseguiu, com seus experimentos, provar que dentro daquela esfera existiam cargas negativas, tá bom? Então ele foi o descobridor do elétron. O átomo não é maciço nem divisível. O átomo é uma esfera positiva incrustada de cargas negativas. Está aí um resumo, né? O átomo neutro é neutro, mas apresenta natureza elétrica. Então ele sabia que dentro daquela carga elétrica negativa, o principal ali, o que agregava também era uma parte positiva, que ele chamou, ele achava que era uma massa assim, positiva, e dentro dessa massa era incrustado algumas cargas negativas. Bom, e com o passar dos anos, os experimentos foram melhorados e Ernest Rutherford, com uma lâmina de ouro sendo bombardeada por partículas alfa, partículas de carga positiva, estudando já a radioatividade, né, envolvida nos seus experimentos, ele colocou atrás dessa lâmina de ouro que era bombardeada por partículas alfa, como se fosse uma chapa fotográfica, e os raios que atravessavam a lâmina de ouro, eles estavam aí, ao invés de se concentrarem muito na região posterior da lâmina, elas estavam assim, as imagens que tocavam naquela chapa fotográfica mostravam que os raios estavam espalhados. E esse espalhamento de raios não era esperado, tá bom? Pela equipe de Rutherford. E aí ele sentou e analisou todos aqueles experimentos, refez várias vezes, né? E ele concluiu que o átomo é um grande vazio. Lembrando que o modelo de Rutherford tem um apelido também muito legal, que é o modelo planetário. É como se fosse o Sol e os planetas girando em torno do Sol. Então é como se fosse o núcleo e os elétrons girando em torno do núcleo. Tá? Não sei se eu falei, mas o modelo de Thomson, ele é conhecido como pudim de passa. Modelo de Dalton, bola de bilhar. Modelo de Thomson, pudim de passa. Modelo de Rutherford, modelo planetário. Tá aí um resumão do modelo de Rutherford, tá bom? Tem um desenho também aí. E modelo de Niels Bohr. Niels Bohr, ele era da equipe de Rutherford, neozelandês Rutherford. Niels Bohr, continuando os experimentos, 2 anos mais tarde, ele concluiu que aquele elétron que estava lá girando naquelas camadas, naquela órbita, ele podia saltar de uma órbita para outra órbita, tá? E também esse elétron que saltou para uma órbita mais longe do núcleo atômico, ele poderia retornar para aquela órbita que era a dele de praxe, né? O elétron poderia retornar. Então, quando ele saltava de uma órbita interna para uma órbita mais externa, ele dizia que o elétron recebeu um quantum de energia, a energia do elétron quantizada. Quando esse elétron retornava, ele liberava essa energia em forma de um fóton, né? Às vezes era até visto, né? Dependendo da luz que era emitida. Então, se for uma luz visível, a gente conseguiria visualizar, tá? Então, o salto dos elétrons de uma órbita para outra foi melhorando mais esse modelo atômico e é conhecido como modelo de Niels Bohr, tá? Que os elétrons eles podem mudar de uma órbita para outra. Então, continuando aqui, vamos para modelo atômico de Sommerfeld, 2 anos depois também. Sommerfeld. O modelo Sommerfeld introduziu os subníveis de energia, tá? Então, Sommerfeld, continuando os estudos sobre o modelo atômico,
ele percebeu que dentro da órbita existiam subórbitas, dentro da camada existiam subcamadas, dentro do nível existiam subníveis de energia, tá? Então, esses subníveis ele deu nome e quantificou eles. Ele chamou de subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Subnível S é o subnível Sharp, subnível D é Diffuse, subnível P Principal e subnível F fundamental. SPDF. E ele quantificou. O subnível S ele chamou de 0, subnível P de 1, subnível D de 2, subnível F de 3. Subnível S tem um orbital, que a gente vai ver mais lá na frente. Subnível P tem 3 orbitais, subnível D tem 5 orbitais e o subnível F tem 7 orbitais. Cada orbital caberá um elétron. E aí entrou a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli, né? Então a regra de Rand diz o seguinte, ó, cada orbital de um subnível recebe um elétron com os mesmos spins, para que depois cada um desses orbitais receba o segundo elétron. Então o que a regra de Rand quer dizer? Que em um orbital, um elétron ele entra, o outro elétron que entrar, ele entra com um giro contrário. Enquanto um elétron está girando no sentido levógiro, o outro elétron está girando no sentido destrógiro. Então, levrógiro e destrógiro. Tá? Então, esse giro faz com que crie-se um campo magnético aceitável entre eles dois dentro do mesmo orbital. Se não fosse assim, eles não conseguiriam ficar ali dentro. Tá? E é isso que o modelo da mecânica quântica mais atual, 1923 para cá, aprofundou esses assuntos e percebeu que o elétron entrou algo mais. Ora ele é partícula, ora ele é uma onda eletromagnética, tá bom? Então o elétron ele tem essa natureza de se comportar como matéria e às vezes só como uma onda, uma partícula, uma onda. Albert Einstein, tá bom? O elétron tem um comportamento dual entre partícula e onda. O elétron possui uma região de máxima probabilidade de ser encontrado nos subníveis de energia, são os orbitais. Então, como eu já falei, os orbitais eles cabem 2 elétrons, no máximo. Pode ter um? Pode ter 2? Pode. 3? Não cabem 3 elétrons lá, tá bom? Se tiver 2, lembrando, um está girando para um lado, enquanto o outro está girando para o outro. E assim eles conseguem ficar lá dentro. Se os dois estiverem girando para o mesmo lado, um cai fora, tá? E o outro fica. Os níveis de energia também foram quantificados. Então, nós temos 7 camadas. Então, a primeira camada é a camada K, nível 1. Camada L, nível 2. Camada M, nível 3. Camada N de navio, nível 4. O, nível 5. P, nível 6. Q, nível 7. Quantos elétrons cabem na camada K? 2 elétrons. No nível 2, cabem 8 elétrons. No nível 3, cabem 18. No nível 4, 32. No nível 5, 32. No nível 6, que é a camada P, cabem 18. E no nível 8, cabem... no nível 7, no nível 7, camada Q, cabem 8 elétrons, tá? Aí nós vamos estudar posteriormente também a distribuição eletrônica de Linus Pauling em ordem crescente de energia, tá bom? Então aí nós temos os subníveis de energia, subnível de energia que é o principal aqui, a camada KLMNOPQ, subnível de energia SPDF, que está aqui embaixo, subnível P, lembrando, ele tem 3 orbitais, o subnível D 5 orbitais, subnível F 7 orbitais, cada orbital cabe 2 elétrons, então vamos supor o subnível F que tem 7 orbitais, ele caberá no máximo 14 elétrons. Se você pensou em 14, você acertou. Pessoal, exercício de marcar tem esse aqui, ó, faça um print, primeira, segunda, agora aqui, ó, terceira, quarta em diante, nós temos acho que umas 10, 11, 12 questões.
Vou deixar para vocês darem uma olhada, fazer um print, colocar a resposta no caderno. Se não conseguir responder de imediato, coloquem seus comentários. A primeira eu acho que é essa, a segunda eu acho que é essa, que aí eu vou também explicar para vocês por lá, tá bom? Coloquem no comentário, coloque o nome de vocês, a turma, e também coloque a resposta da primeira, segunda, terceira, tá bom? Primeiro coloque o nome de vocês